Queiroz recebendo E vocês tinham que cuidar disso, vocês não cuidaram disso. O senhor fique com a igreja, porque o senhor já perdeu a presença de Deus. Fique com a igreja. O senhor fique com a igreja, porque é a igreja que o senhor quer. A presença de Deus o senhor já perdeu. A paz do Senhor e Salvador de Jesus Cristo, que Deus em Cristo continue te abençoando poderosamente. O vídeo que você vai ver agora é de dar ânsia de vômito. Uma reunião de obreiros com a igreja, com André Goulart, a qual está lá o pastor presidente. Meus amados irmãos, que reunião é essa? Você não sequer um minuto você ouviu falar quantas almas foram ganhas. Mas você vai ver agora, nesse vídeo, obreiros passando mal. O clima estava tão pesado que teve uma obreira que saiu carregada nos braços. É lamentável. Eu vou deixar você ver esse vídeo e no comentário, escreva aí depois que você ver no final o que você achou desse vídeo. Lamentável. Veja. Passar-lhe a palavra, nós temos aí uns 3 ou 4 superintendentes online que estão acompanhando a reunião. Bem-vindo, algumas esposas de superintendentes, então que são poucas. Pastora Bianca está conosco, Deus te abençoe. Vamos receber o pastor Mário. Não. Para todos, Davi. Oi. Então, bom dia para todos. Eu quero saber aqui se tem alguma pessoa aqui presente que não é superintendente. Tem? Tem os 2 coordenadores nacionais. Tá. Mas tem mais alguém aqui que não é superintendente? Secretário de Cidadania, doutor Evandro. Tá bom. Você veio como secretário ou como advogado? Não, secretário. Você é advogado? Ele está com o secretário. Muito bem. Eu vou começar. Eu estou sentindo falta aqui do Carmona. Ele viajou. Me dá. Portugal e na Espanha. É uma viagem marcada há uns 3 meses. Bem, o Carmona não está aqui. Vamos ver outra foto? Como é que é esse nome aqui? Adelson Martins tá aqui? Adelson, você podia vir? Cadê? Vem cá um pouquinho, por favor. Essa foto aqui é verdadeira, né? É verdadeira. Não é fake? Não é fake. Ótimo, tá bom. Vamos ver a outra foto aí? Esse aqui é o... Esse aqui é o Valdenito, né? Valdenito, cadê o Valdenito? Vem cá. Confere, é verdadeira essa foto? É, sim. Tá, obrigado. Bom, o Carmona não está aqui para confirmar. E eu quero dizer para você, Adelson e o Denito e o Carmona, que vocês estão dispensados do cargo de superintendente. O Carmona não está aqui porque eu sei que o Carmona tem evitado ficar perto de mim. Então, como o Carmona não está aqui e vocês estão dispensados, não se esqueça de anotar, do cargo de superintendente, quero pedir que vocês saiam, por favor. Saiam da reunião. Só fica aqui quem é superintendente, de confiança. Tá? Não. A foto está aqui. Não. Faça favor. Faça o favor. Isso é um cargo de confiança. Não é de confiança de um vagabundo, é do Conselho Nacional. Vocês não sabem definir. Hã?
Você é a esposa do Valdenito? Acompanha ele. Não, tem que ser grosso, mas sou Você é superintendente? Então sai daqui. Não, mas eu tenho Aqui é só para superintendente. que respeitar. Vocês é que tem que respeitar. Tem que respeitar. Só tem que respeitar. Não é superintendente. Aqui tem duas coisas. Só tem que respeitar. Quem são as suas Chefe, só vai deixar isso, chefe. Saem vocês daqui também. Saem vocês daqui. Sai. Meus amados irmãos, você está vendo com seus próprios olhos esse vídeo acabou vazando e você está vendo aqui como que é o relacionamento desses pastores presidente com muitos obreiros que esquece de antes de ser obreiros também são ovelhas, são almas, mas eles não estão nem aí. Olha, se tentarem questioná-los ou então querer colocar na parede, eles já descartam como se fosse um copo descartável. É lamentável. E a grande maioria ficou caladinha, mas teve um ou outro pastor também que falou, olha, estou entregando o cargo, estou indo embora também. Pastor Josué, Pastor José, estou entregando a minha superintendência, tá? Ó, muito bem. Pode entregar. vai deixar isso acontecer? Vai deixar isso acontecer? Não deve ser o tom. Cláudio, pode deixar agora. Quem quiser ficar, gente, esteja à vontade. Tá? O senhor fique com a igreja, porque o senhor já perdeu a presença de Deus. Fique com a igreja. O senhor fique com a igreja, que é a igreja que o senhor quer. A presença de Deus o senhor já perdeu. Não é isso. Não tem nada de iniciativa. Observe, meus amados irmãos, que no máximo que saiu desta reunião foi umas 6 pessoas. 6 pessoas que saiu, que não concordou com aquela atitude e disse, olha, você pode ficar com a igreja, mas a presença de Deus você já perdeu há muito tempo. Ou seja, você pode ficar aí com o lucro que a igreja está te dando, mas a presença de Deus, que é o mais importante, já saiu da sua vida. E inacreditável. E a grande maioria, elas ficaram ali. Sabe por quê? Porque dá dinheiro, irmãos. Dá dinheiro. São pastores de igreja, pastores presidente, a qual tem salários absurdos e apenas teve aí, acho que foi 2 ou 3 pastores, no máximo aí 6 pessoas, que uns que ele pediu para se retirar e teve um pastor aí que falou, olha, fica aí com a igreja, porque a presença de Deus você já perdeu. Era para todos que estavam aí nessa reunião se levantar e falar a mesma coisa, mas eles preferem ficar debaixo do sistema, do jugo do homem e ficar debaixo desta opressão maligna. É só Deus, irmãos, o sistema é bruto. E vocês podem ter certeza, essas arrogâncias todinha aí é por causa do poder, é porque rola muito dinheiro. E com isso daí, o pobre cada vez mais fica mais pobre, e o pastor cada vez mais rico, mais trilionário. Enquanto a igreja não despertar, tem igreja séria? Tem, mas a grande maioria não está nem aí. Pega dízimo e oferta para benefício próprio. Então, enquanto o povo não acordar, esses homens vão estar no poder. Mas Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Agora, cabe ao pastor Josué ver quem vai substituir essas pessoas. Os 2 superintendentes são 2 superintendentes. Não está passando bem?
Meus amados irmãos, tem tudo nesta reunião, menos a presença de Deus. A opressão está tão grande, pra você ver, né? O diabo tá assim, ó, com as asas, igual um morcego, assim, ó, bem no centro desta reunião, que pessoas começam a passar mal. Pastor, teve a pastora aí agora que teve que sair carregada na reunião. E observe você vai ver aí agora, que inacreditável, que o pastor presidente, sequer, ele tem uma reação de levantar da cadeira. Qual que é qual que seria a do pastor, né? É a ovelha que está ali, né? Então, o pastor tem que ir atrás da ovelha. Opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, peraí. O que tem? Aquela preocupação de estar perto, de ver. Mas não, no trono ele está e no trono ele fica. Fala algumas palavrinhas, mas ele não está nem se importando com o que está acontecendo. Você não vê nenhuma reação, aquela preocupação. Quando a pessoa passa mal, qual que é a reação da pessoa? Quando você está fritando ali um ovo e a gordura espinga em você, você fala, ai, é notório. Mas como que pode? Espinga uma gordura quente em você e não tem nenhuma reação. Tipo, não está doendo nada. Não estou sentindo nada. Foi assim que ele demonstrou. É lamentável, irmãos. E isso que estava sendo gravado, né? Esta reunião. Com a câmera, o homem tem essa atitude. Imagine sem a câmera. É lamentável. Silvia. Silvia, dá um pouquinho de Queiroz escrevendo isso. Posição desnecessária. E vocês tinham que cuidar disso, vocês não cuidaram disso. Isso é um postado. Isso aí é fórum pessoal. Isso é último. Depois, relatório de vai depois. Relatório de vai depois. Isso não é necessário assim, pastor de coração. O senhor sabe que está bom no ensino e no trabalho. Eu não preciso estar. Mas eu repito, reafirmo a humildade. Queremos a ajuda do Conselho Nacional para resolver problemas. Já normalizou? Eu queria pedir, então, quem quiser ficar na reunião, né? Eu convoquei os superintendentes e dispensei 3, porque a atitude deles não condiz com o cargo de confiança. É uma prerrogativa minha. O cargo de superintendente não é do Conselho Estadual, é do Conselho Nacional. É do Conselho Nacional. Bem, não tem mais ninguém para sair. Pessoal, eu vou dizer para vocês, as pessoas não sabem o que é hierarquia, tributo à honra. Não sabem. Não sabem o que é tributo à honra, hierarquia, respeito, o que são condições estatutárias. Não sabem. E ficam exercendo um cargo que eles não sabem exatamente quais são as suas prerrogativas como superintendentes. Então nós temos que conhecer. E eu quero dizer para vocês que eu sei muito bem o que estou fazendo. Quando o Lorival subiu lá na tribuna para dizer aquela mentira que está sendo perseguido pelo Conselho Nacional, que inclusive o Josué deveria ter explicado alguma coisa, mas se omitiu.
Vou dizer para vocês, não pensem, eu não tenho medo de ninguém de tomar decisão quando eu estou com a razão. O Lorival foi lá, estou sendo perseguido pelo Conselho Nacional que me acusa de roubar. Aí terminou o superintendente, olha só, a situação no momento aqui no Pará é sui generis, é diferente. Então, numa situação como essa, eu recomendo a você que fique neutro. Sabe por quê? Eu fiz uma live e disse que muitos de vocês, ou nós às vezes, tomamos decisão sem conhecer os fatos. Sem conhecer. Quando eu dispensei agora o Carmona e os dois que estavam aqui, porque eu tenho conhecimento. Inclusive o Valdenito lá na região dele já ensaiou na região várias vezes e os acho que nem sabe disso. Mas eu sei. Então, ele ensaiou, foi até bom para ele, porque ele quis deixar. Agora vejam só, ninguém, gente, num cargo, aliás, em qualquer situação, não tome posição sem saber o que está acontecendo. Não tome. Quando houve aquela declaração na convenção, que inclusive estou tomando providência, eu vou até o fim, pessoal. Vocês não sabem, vocês não imaginam o que nós estamos vendo e que vocês não conseguem ver. Vocês não... Eu vejo, estou lá dentro. Então, uma situação como essa, inclusive, eu vou até o Josué, nem você, Josué, tinha que tomar uma atitude de abençoar o cara que acusou o Conselho Nacional de perseguição. No entanto, você foi lá e abençoou, você podia ter ficado omisso. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não se esqueçam de uma coisa que eu vou dizer aqui. Todos nós, eu e vocês, todos têm rabo. Todos. Você pode até dar uma olhadinha para trás aí. Todos têm alguma coisa que não pode ser revelada. Tem alguns que têm rabo de tamanduá. Aquele rabão. Tem outros que têm um rabinho pequenininho, mas tem rabo. Então nós temos, olha só, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim, eu preciso ver se isto aí não é uma coisa que eu vou fazer e vai contrariar, como é que eu falo? Não, é contradizer o que eu prego. Então nós temos que tomar cuidado para falar. Muito cuidado para tomar a decisão. Quando o Carmona, o Valdenito e tiram uma fotografia, eles pensam que na presidência tem um bobo. Eles pensam que na presidência tem um bobo. As pessoas não conseguem olhar para mim e imaginar quem sou eu. Tem gente que ainda está olhando para mim como se eu fosse um meninão bobo. Foi uma atitude subliminar de dizer, Lorival, nós estamos com você e contra o Conselho Nacional. Sem falar, eles disseram, qualquer superintendente que toma uma posição como essa não merece um cargo de confiança. Não existe condenação para isso. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Mas você vai botar a mão no ombro do cara que falou assim, que o Conselho Nacional, eu persegui o Lorival com 4 milhões. E outra coisa, hein? Vou revelar uma coisa para vocês aqui. Vou revelar. Eu estou no encalço de onde foi parar os outros 13 milhões que eu mandei para... Você acabou de ouvir aonde foi parar os outros 13 milhões. Aonde foi parar os outros 13 milhões? Você observa, agora você vai começar a entender por que apenas umas 6 pessoas no máximo levantou daquela cadeira. Teve um pastor que foi corajoso e falou assim, olha, fique com a igreja, porque a presença de Deus você já perdeu há muito tempo. Então, meu irmão, rola muito dinheiro. Muito dinheiro.
muita grana, tá? Então, eu vou aqui falar para vocês aqui, ó, muitos que estão sentados nesta cadeira aí também, que participam dessa reunião de obreiros também, estão aí, ó, mordendo também. Por isso que fica aí sujeitando essas humilhações, essas coisas todas, sabe por quê? Porque lá no íntimo do coração deles, eles sabem que também eles estão também tirando o aproveito. Pra cá. Eu estou encontrando. Vocês vão ter uma surpresa muito grande. Não pensem em vocês que eu tomo decisão, porque eu estou dolorido, porque eu acho. Não, tudo baseado em fatos verdadeiros. Eu não estou aqui para proteger particularmente você, nem nada. Estou para proteger a igreja, protegendo a igreja, vocês serão protegidos. Então, toda vez, olha aqui, não tem problema. Isso é até bom eu dizer aqui, não tem problema, pessoal. Alguém abraçar uma pessoa como Luiz, não tem problema. É uma atitude pessoal. Mas quando você faz isso num momento de clima, que depende de uma posição sua para dizer de que lado você está, não é a hora. Podia se encontrar em particular, almoçar junto, jantar junto, mas tirar uma foto, estamos com você. Não sei se vocês entendem isso. É uma mensagem subliminar, eu não vou aceitar isso. E agora, Josué, você que não tomou posição no começo, quem está causando tudo isso aqui é um cara que sonegou anos e anos relatórios de culto, que faz eventos lá, naquela igreja, com bilheteria e nunca foi prestado conta, nós não sabemos para onde foi. E você sabe o que eu descobri? Descobri agora não, eu descobri o ano passado. Aliás, no começo do ano eu descobri uma coisa. Vejam só que coisa extraordinária. Vocês que ficaram, vejam só que descoberta que eu fiz. Eu estava dando dinheiro para o Lourival todo mês, né? Incluindo aqueles 4 milhões que eu mandei. De repente eu descubro uma coisa. A igreja dele não está escrito quadrangular. Os que vão cantar e pregar não são quadrangular. A igreja dele não se chama quadrangular, é Catedral da Família. Aí eu descobri que existe índice sério de que há um desvio muito grande de dinheiro lá. Eu falei, eu vou resolver isso. Estou só resumindo, vou resolver isso. Você sabe que eu me dei conta? Você paga quanto de taxa por mês? Mais ou menos. 5 mil? Você paga quanto de taxa por mês, mais ou menos? Com 4? E você? 20 mil. Então, como é que você chama? Donis. Então, Donis, é um sentimento, sabe que eu tenho vontade de chorar, de ver uma injustiça como essa, uma falta de respeito. E quando você sua para pagar sua taxa, o Josué devolve toda a taxa do Guamá para o Lourival. Está no relatório aí, não veio, eu sei o que estou fazendo. Você paga, mas ele paga, o Josué devolve. Vocês acham que eu não vou ficar nervoso com isso, gente? E eu descobri que é o único pastor com 10 mil pessoas que recebe do Conselho Nacional e do Conselho Estadual, não presta relatório, sonega, faz show, esconde o dinheiro. Digo para mim, eu estou errado? Eu não queria ficar nervoso, não, fala sem microfone. Melhor você ficar quieto. Gente, o que é isso? O pastor ia pegar o microfone. Fala sem microfone. Teve lá uma pastora que questionou e você fica quieta. Meus irmãos, eu não comento mais nada. Eu vou deixar você comentar nos comentários. É assim que tá muitas igrejas. Por isso que Deus tem falado
Você que dizima numa igreja para onde você não está vendo o seu dízimo e não está vendo a sua oferta, você está sendo convivente com esse sistema. E na reunião não fala de almas, é de milhões. Os 13 milhões, os 4 milhões. Continue patrocinando esse sistema. Parabéns para você. Que não se importa para onde vai o seu dízimo. Parabéns para você. Não fale assim. Vamos fazer um tom diferente para a gente ter uma reunião. Pessoal, Não existe conselho de ética. Não existe conselho de ética. Já houve conselho de ética. Nós estamos sofrendo no Pará. deixa eu falar para Nós você. estamos sofrendo no Pará com nossas igrejas. Deixa eu falar uma coisa. Com os nossos membros, com os nossos pastores auxiliares, que não tiram tostão para eles, porque a igreja está escandalizada no Pará. Escandalizada no Pará. Você ouviu ontem as vaias. Um minutinho. O líder maior da igreja no Brasil, me perdoe eu falar, eu posso ser a menor das menores, mas está sufocado. Eu tenho que dar satisfação para a universidade do que está acontecendo dentro do Pará, com um homem que sempre lutou por nós. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, as filhas que eu tenho, o marido que eu tenho, dele do trabalho dele. Eu não vou sair em respeito ao Senhor. Mas eu não me sinto bem numa reunião dessa. Eu não me sinto bem. E os colegas que dependem do salário, ficam calados. Eu não dependo da igreja quadrangular. Eu trabalho só dia e noite. Dia e noite no meu trabalho. Nós tivemos aqui, cada os vereadores que foram eleitos. Foram aqui de pé, os vereadores que foram eleitos. Nenhum desses teria a chance de ser hoje um vereador superintendente se não fosse Deus em primeiro lugar e esse homem aqui. Então, pastor, o que nós queremos lhe pedir com toda a honra, com todo o respeito, é que o Senhor trate o nosso líder com respeito. E todos os nossos superintendentes, e a nossa pastora também, porque, pastor querido, nós te amamos, o Pará te ama, nós admiramos o seu trabalho. Ninguém chega a ser presidente nacional se não tivesse uma história, a história que o Senhor tem. Mas o Senhor não pode chegar assim, o Senhor tem autoridade para isso, como o Senhor falou na live, mas o Senhor não pode, o Senhor tem que ver a história de cada um. Esse homem aqui, ele deu a vida dele pela igreja. Tem outros aqui que estão doentes, estão no ministério. Nós só queremos, não, só estou lhe dando um exemplo, nós só queremos que o Senhor tenha, fale com amor, fale com amor, tá, meu pastor? Então deixa eu só concluir aqui. Pode ver, você pode não aceitar, mas sem desculpa, é um pedido pessoal. Eu quero que os irmãos entendam que eu tenho uma carga muito grande sobre mim. Uma carga muito grande e a gente fica nervoso. Entendeu? Ninguém é de ferro. Nós sempre tivemos uma amizade. Desculpa, se você quiser desculpar, eu vou fazer Pastor, nós reconhecemos quando o senhor está certo e a hora do posicionamento como presidente. Mas não perca a sua razão. A maneira que o senhor está fazendo, ainda não jogando o estado inteiro de saúde. Ainda não pedi a razão. Mas, irmão, então veja só. Veja a autoridade que o senhor tem. O senhor tem autoridade. Por que eu pedi a razão? Não, quer dizer assim, quando o senhor bate de frente com dois, machuca todo o estado. Não é enganado, não batendo de frente, não. Eu sempre tive liberdade com o Josué. Eu também, nós acabamos de ter uma reunião agora, eu falei para o doutor José, a nossa amizade é longa, e você para mim, falei, você para mim, é o grande apóstolo do Brasil e da Amazônia. E falei que fui certo, irmão, você tem que aprender a administrar, porque o que está faltando aqui não é santidade. Não é, quem é que vai duvidar da imagem do Josué? Ninguém vai duvidar.
E outra coisa, eu nunca recebi de ninguém do Pará, enquanto eu estava entregando dinheiro aqui, criando 3 cargos no Conselho, eu nunca recebi. E agora eu venho aqui, de certo modo, fazer o meu trabalho. E num momento de desabafo, eu faltei com respeito com a Marileira, que mais uma vez está respeitando. Então, tudo aquilo que eu fiz, os 17 milhões, os cargos do Conselho, nunca ninguém disse assim, Mário, muito obrigado por que você tem feito pelo Pará. Mas eu não quero isso. Mas eu quero pelo menos respeito. Você falou em respeito, eu quero respeito. Eu quero respeito, as pessoas respeitem o meu trabalho. E não pensem que eu sou ingênuo, bobo. Eu sei o que está acontecendo aqui no Pará. Agora eu vou só encerrar essa parte. Você acha justo você pagar taxa, enquanto a taxa de uma outra igreja devolvida para o pastor? Eu descobri isso, meu amado. Muito bem, essa discussão surgiu em torno do por que eu dispensei superintendentes. Se você está num caso de confiança, você pode ter amizade com qualquer pessoa. Qualquer um, não tem problema. Mas existem alguns momentos que você tem que manifestar o seu lado, a sua opinião, a sua posição. Essa é uma realidade. Eu vou repetir aqui, eu estou com a razão do que eu estou fazendo. Mais uma vez, pelo amor de Deus, eu peço que vocês desculpem, porque vocês sabem que eu sou humano, eu sou uma pessoa. Eu estou vendo o que eu fiz por esse Estado. Eu não sou reconhecido. O que eu fiz por aqui eu não sou reconhecido. Eu criei um cargo para o Paulo, para o Carmona, para o Pedro trabalho. O Josué nunca disse para mim, Mário, obrigado por você ter lembrado do meu filho, ter lembrado do Pará. Nunca. Eu já fiz isso várias vezes. Você não faz isso. Você nem atende meu telefone. Me ligou? Ligo, você não atende. Você é ruim do telefone. Isso é verdade, eu confesso. É ruim do telefone. Não é só o senhor, não. É isso aí. Vocês estão vendo como a gente tem que falar algumas coisas que é verdade? Então, irmãos, se vocês quiserem reconhecer ou não, já foi dado 17 milhões, já foram criados cargos, e eu descobri que a situação administrativa do Estado é comprometedora. A situação do Estado é comprometedora. Nós ainda temos aqui um relatório aqui, nós ainda temos quantos milhões aqui de saldo contado? Nós ainda temos aqui, eu vou falar muitas coisas. Inclusive tem gente gravando, pode gravar, porque a gente está gravando. Muito alto. Gente, isso não pode acontecer. Você não imagina o que pode acontecer com esses grupos que estão aqui. Agora vocês acham que eu, como presidente, se houver alguma representação, alguma coisa na justiça, não vai dar. Agora, se eu falar de volta da transmissão, você fala um Se garantir que, portanto, eu falo muito. E quem está gravando, a responsabilidade é de vocês compartilhar essa informação. Agora vocês acham que eu, como presidente, não é o Josué. Vou repetir, o Josué é o grande apóstolo, e eu vou repetir o que disse hoje. Nós dois somos os dois últimos grandes apóstolos. Mas isso não significa que seja igual à administração. Então, pessoal, eu não posso deixar isso comprometedor. E se houver alguma ação, compromete todo mundo. Isso é perigoso, gente. Mas isso é perigoso. Dos protestos que eram 600 e... Já encerrou, pode falar. Agora, quem estiver gravando, a responsabilidade é deles. Deixa eu ter alguém gravando, isso é perigoso falar. Tem dois ali que estavam gravando, mas eles podem parar de gravar. Vê se tem alguém gravando do seu lado. Não dá pra Gente, vamos parar com isso. Ficar fiscalizando, enquadramento, está ouvindo
Olha aqui. 637 protestos. Vejam só, vocês acham que eu vou ficar quieto? O Pará é o campeão de longe do saldo fantasma. Enquanto alguns estados é 1 milhão, 500 mil, ou nada. Posso falar? Posso. Enquanto nos outros estados nós resolvemos fazer um check-up, são 20 protestos, 30 protestos, aqui é 637 protestos. Vocês já viram o fulcão? E outra coisa, na conversinha, mole, no tapinha nas costas, não resolve. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui estejam gostando ou não que eu estou falando, estão recebendo o chão. Porque nós não podemos mais tratar um problema grave como esse com elogio. Nós não podemos, gente. Não podemos tratar com elogio. Nós temos que tratar com responsabilidade. E essa responsabilidade recai, primeiramente, sobre o presidente do Conselho Estadual. Em consequência, o Conselho Estadual. Depois vem para a superintendência das participações. Todo mundo. Mas quem vai pagar? Sou eu e a igreja do Evangelho. Nós vamos ter que vender e empenhorar, se isso não for resolvido a tempo. Nós vamos ter que empenhorar. Não sei aonde a justiça acharia essa propriedade, em qualquer lugar do Brasil, porque a igreja do Evangelho Quadrangular não é só o Pará. A igreja do Evangelho Quadrangular está em todo o Brasil. Só liderar o pastor Mário, já vou começar Não, estou falando. Depois você fala. Já baixou para 200 e poucos protestos. Aqui está. Não são mais 636. Já baixou para 200. Bem, aqui na contabilidade do Conselho Nacional eram 624 protestos, por exemplo, e agora são apenas 348. E é 50%. Eu vou falar no DPI, tá? Falando do DPI. Irmão, vocês não me conhecem. Eu cumprimento todo mundo, eu trato todo mundo bem. Até pessoas que eu sei que não gostam de mim. Eu sei. Você pensa que a gente não sabe que não gosta da gente? Eu sei. Mas eu tenho que tratar bem. Só que eu não posso tolerar pessoas que é da minha confiança fazem o que fazem. Eu falei para o Josué agora há pouco lá em particular. Temos que parar de pagar o Dorival para ser pastor de uma igreja como aquela e está comprometendo a nossa imunidade tributária. É sério. É milhões. Vocês acham que eu não fico nervoso com isso, pessoal? Eu estou profundamente arrependido de ter falado assim com você, Gabriel. Estou mesmo. Mas nós vamos fazer. É a mesma coisa se você tiver uma mulher bonita ou um homem bonito na sua igreja, você paga ele para frequentar a sua igreja. Bem, pessoal, vou mais uma vez pedir que vocês me desculpem, eu não sou de ferro. Eu tenho certeza absoluta que eu sou uma boa pessoa. Eu já mandei muita ajuda para cá, que eu passo pelas pessoas em cumprimento. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa humana, sujeito a erro, que eu não considero um erro grave. O que eu fiz agora há pouco falando com o Mariano. Mas eu, mais uma vez, me penitencio. E outra coisa, ninguém precisa falar para mim, não é que isso é coisa de expressão, tá, gente? Não estou querendo, não estou pedindo ninguém falar. Mas não precisa dizer
que é o Josué. Eu conheço o Josué mais do que vocês. Antes de vocês conhecerem o Josué, eu era fã dele. Eu era fã dele em Bauru, lá em Assis, quando ele recém-casou com a mãe dele. Eu sou fã do Josué, mas irmãos, nós não podemos misturar as coisas, nós temos que separar. Nós temos que separar, gente. Pessoal, só para encerrar, tanto honra, que nós fazemos toda a primeira, segunda-feira de cada mês, no Mega Culto. Nós rodamos para o Brasil todo, tá? E nós temos levado pregadores de estados diferentes. Foi a menina da Fábio, de Recife, o Jadson de Mato Grosso, o Toninho lá de São Paulo, que é o Jefferson, Carlos César. Aí agora é a vez do Josué. Eu deixei a vez do Josué porque eu queria fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu queria vir aqui e você, Josué, fique sabendo de uma coisa, Marinheiro. Todo mundo quer conhecer o Pará, todo mundo. Eu não falei que vinha para cá, todo mundo veio. Principalmente para transmitir a live. Nossa, todo mundo babando. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ver o Josué. Quer ver o trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu falei, Josué, nós vamos fazer o próximo Mega Culto aí no Pará. Tudo bem? Tudo bem. Ainda lembro até hoje o que ele fez. Nós vamos fazer o Mega Culto no Pará e você vai ser o pregador. Ele disse imediatamente, passa para mim o tema da mensagem para o grupo. Eu vim. E vocês sabem que eu vim aqui sabendo de tudo o que aconteceu. Vocês pensam, eu sabia de tudo. Eu sabia. E vou arriscar. Eu vou arriscar no quase. Quase todo mundo que está aqui também sabe. Eu não estou nem aí. Eu tenho razão. Fizemos o nosso trabalho. Manifestação pública não é atitude de quem é crente. Quem é crente tem que ouvir. Eu falei lá, escute. Depois que você ouvir, você vai ver quem está sendo errado, aí você toma o seu lado. Não tome decisão antes de conhecer a verdade, antes de ouvir as pessoas. Eu era menino. Quando eu vi, nunca esqueça, eu sou um guardador, eu tenho uma mente muito boa. O título do livro, As Três Faces da Verdade. Se existem três faces da verdade, nós temos que olhar e estudar profundamente para ver qual versão é verdadeira. E vou dizer uma outra coisa para vocês aqui. Eu tenho 4º ano de grupo. Eu nunca me esqueço de uma vinha no rodapé do livro, a moral da história. A moral da história dizia assim: o sábio sabe e não sabe. Se você pensa que sabe de tudo, então você não é sábio. Nós temos que... Outra coisa, nós conhecemos, eu vou falar uma coisa aqui que o senhor já está muito bem. Somos aprendizes. Você é aprendendo, somos todos aprendizes. Então, irmãos, essa é o que eu tinha falado para vocês. Eu não vou dizer que lamento o que aconteceu ontem, por mim não. Lamento por vocês, porque eu lamento, sabe por quê? Eu só acho que essa não é uma maneira de querer se manifestar aqui com essa palavra de Deus. Agora, eu vou encerrar a minha palavra aqui e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Pastor, você pode falar o que quiser. O que você quiser, você pode falar. Eu prometo que eu vou ouvir calado e se for possível de cabeça para baixo. Eu só pedindo para você lembrar quais foram as organizações que o Ivaldo fez na eleição estadual, contra o Conselho Estadual. Ah, sim, aqui. É bom isso. Olha aqui, ó. A acusação contra acusou o SED, 2 anos atrás, 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 2 anos atrás,
Acusou o SED de omitir relatórios. Ensinar, omitir relatórios. E o Josué faz isso. Sim, foi bom. Cada culto tem que ter um relatório. Se você tiver dois ou três cultos e fizer um relatório só, eu não confio. Cada culto um relatório. Ele acusou o Conselho Estadual de não enviar documentos para o servidor. Não, é verdade, porque nós viemos aqui buscar. É o que nós não enviamos. Não, mas ele falou isso. Não, ele falou isso porque Ele falou 7. Sim, falou. E ele falou Assim que nós recebemos os documentos, Pessoal, vou dizer, vocês não imaginam o que existe por debaixo do tapete. Bom, eu vou então encerrar minha parte aqui. Eu gostaria de ouvir a opinião de alguém, das pessoas, pode falar, não precisa elogiar, não, tá? Não me derrete meu elogio, não. Aliás, pode me chamar a atenção. Presidente, você quer usar o microfone? Vem na frente. Tem o microfone aqui, lá. Vem na frente aqui. Presidente, sou superintendente da 16ª região e diante dos presidentes estaduais que estão aqui, eu quero dizer que eu estive com vocês lá em Los Angeles, nos 100 anos da igreja, e muito me emocionei quando vi a história dos 2 últimos apóstolos. E ali foi algo marcante naquela convenção. E ali os 2 homens que têm a história da fundação da igreja, a história de tudo que foi levantado, é uma história que não se apaga. E eu quero pedir com toda a humildade que o senhor, depois de toda a sua explicação, de todas as coisas que precisam ser ajustadas, de tudo aquilo que precisa ser feito, mas que o senhor nos permitisse ajustar isso, que o senhor pudesse confiar no nosso pastor, no pastor Josué, da qual eu digo sempre à minha família, que eu louvo a Deus pela vida do pastor Mário de Oliveira e pelo pastor Josué, mas o pastor Josué é o nosso pai. Então eu quero que o senhor entenda que na maioria de todos nós aqui, a ordem do chefe, como nós assim carinhosamente o chamamos, nós estamos como soldados, nós estamos como guerreiros. E o pastor Paulo, juntamente com o pastor Josué, já determinou para nós que em tempo recorde nós viéssemos ajustar isso. Alguns de nós ainda precisamos aprender um pouco mais sobre como resolver essa questão do saldo, mas a Luana Benson, com toda uma grande trabalho que ela está fazendo, ela está procurando urgente, trabalhando muito para que isso seja resolvido. Eu quero me dirigir ao senhor, pastor, pelo seu coração bondoso que o senhor tem, mas pedir em nome da minha região e o cargo que está nas suas mãos de confiança do Conselho Nacional, que o senhor desse esse aval. O pastor Josué, ele juntamente conosco vai resolver o problema do Pará. Creio que todos os superintendentes que estão aqui vamos estar juntos, empenhados, pastor Davi, em responder imediatamente ao que o nosso chefe está fazendo para o prol da igreja. Pastor Josué, eu admiro o senhor, a sua postura, em dizer ainda que, e parabéns, pastor Mário, pela sua colocação, todo dia é dia de aprender. Então nos dê esse voto de confiança de hoje, aprendemos um pouco mais com essa administração que é a sua marca no conselho. E parabéns, pastor Josué, porque o senhor é o nosso líder e nós todos que estamos aqui para caminhar junto com o senhor naquilo que o senhor determinar hoje, assim será feito. Obrigado, pastor. Eu quero dizer para você que esta é a posição de uma pessoa digna. Não é tomar uma decisão, se levantar da reunião e sem saber por quê. Parabéns. Como é seu nome? Mário? Só podia ser. Mário, parabéns. Essa é a posição. E eu vou dizer uma coisa para você. Pessoal, pastor Josué,
eu separo. O pastor Josué é indiscutível o seu talento, seu trabalho e sua história. Você sabe o que acontece? Que até é bom surgir essa palavra para você e o Paulo captar. Nós temos às vezes um problema que confiamos nas pessoas, mas nós temos também que abrir os nossos olhos, porque o boi e o porco só engorda com os olhos do dono. Eu aprendi. Corrigir tudo, observar tudo e só autorizar aquilo, aliás, só gastar aquilo que você autoriza. E o Josué, como eu aprendi que eu fui forçado a aprender no Conselho Nacional, às vezes, não é que ele planejou, vou deixar tudo, não, é a maneira dele. Ele cuida da evangelização, do crescimento da igreja. Mas você tem que dar uma olhadinha também para a administração, porque qualquer coisa que venha acontecer aqui, quem vai ser responsabilizado não é quem fez mal, é você, porque você é o responsável, assim como eu sou no Conselho Nacional. Parabéns, Xará, pela sua palavra. Mais alguém quer falar? Sim, o primeiro Emerson, depois você. Primeiro Emerson. Pastor Mário, pastor José, bom dia. Desculpe se emocionar. É que eu estou diante de duas referências. Minha vida toda pautada no Evangelho, vendo as histórias de vocês. E tentando fazer algo. A gente sabe que a gente tem que aprender muito. Muito. Eu creio que eu falo por todos aqui. A gente não está acostumado com esse ambiente. Mas a gente precisa aprender, a gente tem que passar. Isso é uma escola. Sim, é uma escola. A gente sempre foi tratado aqui como filho e observo o senhor tratar todos como filho. Mas cada pai ele age de um jeito. Eu ajo com meus filhos de um jeito, tem pais que é mais altero, mais pulso firme, mas todos tratam com amor. E a gente tem que entender essas coisas. Pastor Josué, eu tenho ele como referência de grande apóstolo, pai, líder, administrador. A igreja ela não chegou aonde chegou no Pará se não tivesse um bom administrador. Lógico que tem muitas coisas que precisam ser ajustadas. Eu entendo a situação de cada um dos superintendentes, que muitas desses saldos, desses protestos, nós herdamos quando assumimos campos. E entendo que muitos aqui hoje quase não têm patrimônio seu. Eu, por exemplo, há muitos anos, e estou errado nisso, pastor Josué sempre ensina que a gente tem, mas até hoje eu não tenho casa. Não porque a igreja me impede, é porque eu me dedico o tempo todo para o ministério, assim como muitos aqui. Então, se muitos de nós erramos, é no intuito de acertar. Entendemos de coração também a sua posição. O senhor é uma pessoa que eu amo, eu sou grato. Nunca eu tive tanta oportunidade ministerialmente, se não fosse aquilo que o pastor Josué fez por mim, e depois o senhor me adotar também como filho. Eu vejo isso. Não aceito ninguém falar um ai do senhor ou do pastor Josué. São dois grandes e gigantes homens de Deus. Eu entendo a situação, a posição de alguns pastores de saírem acompanhando os que se foram. É porque a gente se trata assim como irmão. É raro, sim, de não parar de ouvir todas os lados, todos os ângulos. Esse é o equívoco. Então, por isso que a gente está aqui. Porque nós não lutamos contra nós. Nós estamos no mesmo barco. Nós somos do mesmo patamar. Eu acredito que a igreja ela vai ficar maior depois disso. Ela vai ficar gigante depois disso. Eu estou aprendendo muito com a atitude do pastor Josué, que a gente tem ele como líder, quando muitos de nós... Quando muito... Peraí, o que foi aí? Irmão, isso não é... Já terminou a reunião. Pronto. Eu que tá. Os pastores assistindo online. A reunião já encerrou. Já encerrou a parte administrativa. Mais alguém quer falar? Tá.
Então, só para terminar, nós tivemos sim a direção do conselho, a gente está, por exemplo, a Baetetuba, graças a Deus, zerou todos os protestos. E a maioria desses protestos são, às vezes, conta de energia de congregação X, que o pastor até pagou e não foi no cartório. Coisas pequenininhas. E são coisas pequenas. Então, não é, digamos, alguém tentando lesar a igreja. É aquilo que o senhor fala que a gente tem que aprender. Mas a gente está aqui para dizer que a gente lhe ama, lhe respeita. Não é o que o pastor Josué nos ensina, aquela recepção que o senhor... Que alguns lhe trouxeram, outro pastor Josué sempre nos ensinou o princípio de honra, e o senhor é honrado. Nós somos sem grato, aquilo que o senhor tem feito pelo Pará, não só por aquilo que tem mandado, mas o exemplo. A gente entende que a gente tem uma igreja na nossa costa e tem uma responsabilidade muito grande. Dizer que o Pará ama e lhe respeita. O senhor é nosso pai, pastor Josué, de todo o coração. E o senhor, pastor Mário, é o nosso líder, e nós estamos aqui para tentar ajeitar a igreja e fazer a coisa acontecer. Amém? A irmã ali que levantou a mão. Não, ele levantou primeiro, depois quem que é? Você... Everaldo, Dorival. Sou eu. Pastor Mário, só para corroborar um pouquinho com o que o pastor Emerson falou e o que o senhor mesmo ainda agora estava relatando da honra que o senhor tem para com o pastor Josué. Eu, há 24 anos, caminhando para 25 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular, em todos os eventos que eu participei da Igreja do Evangelho Quadrangular, como membro, como líder de célula, pastor auxiliar, pastor titular e agora como superintendente, nunca ouvi dos lábios do pastor Josué algo que viesse tornar o senhor Mas é verdade. Algo pejorativo. É verdade. O pastor Josué ele nunca fez uma reunião, mesmo em meio a toda essa situação que nós estamos tendo com essa situação da igreja, de ajustes na parte administrativa e as demais coisas estão acontecendo. O pastor Josué ele nunca fez uma reunião para poder tocar de forma negativa no Senhor, sempre honrando. A palavra do pastor Josué para nós é: vamos nos organizar, vamos colocar ordem naquilo que precisa ser colocado ordem e vamos orar. Estou falando isso pela forma com que o Senhor demonstra a honra para com ele e mostra o quanto ele também lhe honra, ele protege, sabe, independente de qualquer situação. O pastor Josué ele nunca expôs o Senhor em reunião de superintendente, o pastor Josué nunca expôs o Senhor em culto, o pastor Josué nunca levou o Senhor no lugar, sempre protegendo o seu nome, a sua família e o CND. Então, pastor, nós estamos aqui, como já foi dito ao senhor, nós estamos aqui para poder acertar. Errar faz parte da caminhada, como o senhor disse, que todos, independente de quem seja, nós ou o senhor, temos alguma coisa que precisamos consertar, todos nós temos. Então, nós estamos aqui para consertar. E o que a gente hoje, que passa no nosso coração, não é um desejo de acontecer o que aconteceu ontem. Isso eu posso falar, eu acho que por 99% dos que estão aqui. Ninguém esperava isso, pastor Mário. Ninguém. Pastor Josué nunca nos ensinou isso. Pastor Josué nunca nos ensinou, sabe, a expor a igreja. Pastor Josué, ele é um protetor da igreja no Brasil. Pastor Josué, ele tem ética, ele tem zelo. Quando foi externado aqui agora pelo pastor Emerson, que essa atmosfera que está aqui, nós não estamos acostumados, não é uma forma de ofender o Senhor, é para mostrar o quanto esse Estado tem trabalhado com honra. Falamos da administração, o pastor Paulo Bentes não tem sido muito enfático nisso, muito enfático. Nós precisamos aprender, nos reorganizar administrativamente. Por quê? Porque qual foi a nossa maior preocupação vindo do pastor Josué? Principalmente almas. O pastor José, quando senta conosco, nossos alvos, almas, abertura de obras. Então, assim, se nós erramos, chegou o momento de consertar aquilo que nós precisamos consertar. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, acho que sou o menor, o mais novo aqui, pelo pastor Josué. A região caçula. A região caçula. Pelo pastor Josué. Eu falo de todo o coração, eu acho que todos. Nós nunca esperávamos um dia ver o pastor Josué, ele sendo exposto dessa forma, porque, como foi dito, existe um conselho, existe uma equipe que trabalha no Estado, que talvez fosse mais fácil ter resolvido dessa forma. O senhor me deu liberdade para falar assim, o senhor disse, fale. Então eu estou falando, existe um conselho, deveria ter sido mais fácil, mas é muito dolorido para nós
é muito dolorido para nós, sabe, ver o pastor Josué passar num momento como esse. E o pastor Emerson aqui, ele fechou com chave de ouro, sabe, ver as duas maiores figuras da igreja do Evangelho Quadrangular no mundo, sentados ao mesmo lado, na mesa, mas com atitudes, sabe, que nós esperávamos diferente. Por mais que pior que seja a situação, milhões de saldo fantasma, questões de protestos, tá, infelizmente é uma falha, mas eu acho que nós temos como ajustar isso e dar a alegria que o senhor espera administrativamente, que ninguém pode tirar do senhor essa honra de ser um administrador nota 1000. Mas nós precisamos da sua ajuda. Viu? Nós precisamos da sua ajuda, porque se o Senhor nos ajudar, nós seremos um Estado top em administração, como nós vamos ser em nome de Jesus. Mas o que nós precisamos, pastor Mário, é da sua ajuda. É da sua ajuda. Se o Senhor nos ajudar e nos dar a direção, segundo o pastor José, nós vamos lhe dar essa alegria. Eu estou aqui para ajudar desde a primeira reunião que foi feita e sempre para ajudar, né? E muito obrigado, porque a sua palavra foi muito boa. Eu queria dizer uma coisa para você, aliás, duas coisas. Primeiro, nenhum de vocês aqui é culpado por nada, porque essas falhas são, como é que fala aquela palavra? Não, elas não. Depois dos 70, o DNA vai acentuando. Quando a pessoa fala, a pessoa faz uma coisa que não quer fazer. Hã? Involuntário. Tudo isso é involuntário. Tudo isso é involuntário. Então ninguém aqui é culpado. Mas todos são responsáveis. E agora que vocês foram, né, chegaram ao conhecimento, vão batalhar para resolver. E outra coisa que eu quero lembrar, vocês vão lembrar comigo. A primeira reunião que eu fiz aqui para tratar desses assuntos foi uma reunião boa, pacífica, e tudo começou a sair fora do normal, quando eu falei, Josué, eu preciso conversar com o Lorival, chama ele particular, nós somos particular ali. Particular. Porque tem coisa que eu não posso trazer à tona. Nossa, ele ficou uma fera comigo. Ele não deixou eu falar. Então aí ele externou e veio na reunião e ele está falando. Eu nunca quero que vocês digam uma vez em público o que eu falei na convenção. Qualquer coisa condenando. Eu só falei que eu dei 4 milhões para ele. O senhor me permite só fazer mais uma Sim. colocação? Nós sabemos, o senhor já externou, colocou diante de todos nós a situação que cabe lá ao Guamá, ao Lorival. Mas eu acho assim que uma pessoa de uma situação que pode se resolver entre duas, eu acho que não vale a pena, eu acho, deixar de resolver de uma forma exatamente para chegar... Não, é o que eu tentei fazer, eu conversei particularmente, ele trouxe a público. A partir do momento que ele trouxe a público, eu tenho que explicar publicamente. Roupa suja se lava em casa. Tinha uma irmã que queria falar aí, uma senhora? Tem? Não? Mais alguém? Pedro. Deixa ele falar primeiro, depois o Pedro fala. Pastor Mário, pastora Bianca, sou pastor Roberto, superintendente de uma região pequena no interior do estado, Goianésia do Pará. A Bíblia fala, pastor, que a palavra branda acalma o furor. 100% dos superintendentes que estão aqui, pastor Mário, nós levemos nossa vida a essa família, o pastor Josué, pastor Paulo. Toda vez que me refiro ao pastor Paulo, eu digo que ele não é só meu pastor, eu digo que ele é meu discipulador, meu líder. A família que é referência para todos nós.
E eu vou usar uma palavra que o Senhor mesmo disse: todos nós somos responsáveis. Então não responsabilize só os nossos pastores, por favor, pastor Mário. Eu sou culpado, como todos os outros superintendentes estão pensando a mesma coisa. Nós somos culpados porque nós não tratamos as nossas regiões como deveríamos ter tratado. E aí quando o Senhor joga tudo só para cima dos nossos pastores, e a gente vê, já falei isso uma vez, o quanto eles estão sofrendo. Por favor, pastor, eu sei que o Senhor ama o pastor Josué, eu sei que o Senhor ama essa família, mas não responsabilize eles pelos nossos erros, pelos meus erros. Eu estou aí embaixo, daqui a pouco eu vou lá na contabilidade, eu estou levando alguns documentos de compras de terrenos, até igrejas próprias que a minha região comprou, que ainda não tinha sido dado baixa. A culpa não é do pastor Josué, a culpa é minha. A culpa é minha, porque eu que deveria ter trago logo, e eu não trouxe. Então eu estou aqui humildemente pedindo perdão para o Senhor pela minha falha como administrador de uma região, e pedir para o Senhor de novo: não ampute a culpa aos nossos líderes, porque a culpa é minha, a culpa é nossa. Obrigado. Como é seu nome? Pastor Roberto. Roberto, você começou bem. Rivelino, viu? Hã? Roberto Rivelino. Rivelino, você começou tão bem, mas tão bem, e acabou desviado, porque a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade do Pará é de vocês. Não, você falou que para não culpar vocês. Não, que você falou para não culpar, não ficar massacrando os pastores. Eu sou culpado. Não, ele falou que eu sou culpado no final. Eu ouvi. Ele pediu para mim não culpar os pastores. Como é que é? Os pastores, eles se referiram a Josué e Marilene, com certeza. Ah, então perdão. Ele não citou o nome da Marilene. Não, mas eu não estou culpando eles também nesse sentido. Olha só, a palavra culpado não existe aqui. Existe responsabilização. Eu não falei agora há pouco que vocês não são culpados? Eu falei, vocês não são culpados. Porque isso é aquilo que nós falamos, foi involuntário, não havia despertado para isso. Eu vou repetir, vocês não são culpados, mas são responsáveis. E eu, como presidente, porque a igreja é uma só, sou corresponsável, entendeu? Por uma coisa que vocês têm que resolver aqui no Pará. Tá certo? Desculpa se eu não entendeu. Desculpa eu. Mais alguém? O Tavares. Bom dia, gente. Pai seja convosco. Querido presidente, obrigado por estar aqui com a gente. A gente aprende a cada dia com as situações que a gente vive. Mas, presidente, eu tive a oportunidade de conversar com os colegas na última reunião de pastores, e eu sei que todos nós, se formos falar aqui, vamos terminar o nosso amor pelo pastor Josué. Primeiro, ele fundou a igreja, né? E todos nós nascemos dessa origem. Mas eu digo que a única forma da gente mostrar esse amor, porque amor a gente pode falar de manhã, eu te amo, à tarde te amo, à noite te amo, a minha atitude ser diferente. Então, a única atitude que nós aqui, gente, temos que tomar para efetivar esse amor ao pastor Josué, resolver qualquer pendência que a gente tem. Então, isso é a nossa responsabilidade. Até nem precisa pedir desculpa, é só resolver. Entendeu? Então, olha só. Hoje nós temos um trabalho aqui em Belém que é equatorial. A Rede Servo vendeu para a Equatorial. Equatorial é o seguinte: você passa uma semana para pagar a luz, mesmo que pague no vencimento, ela joga no Serasa e vai para o protesto. Então, a maioria dos protestos que está acontecendo em Equatorial já foram pagos, só falta a carta de anuência para liberar, tanto que já desceu metade. Então, o que a gente pede aqui, pastor Mário, eu sei que o senhor tem falado isso, né, que a gente tem até o final de outubro para resolver as pendências de protesto, até o final de dezembro para resolver as pendências do saldo.
E todos nós aqui estamos para colaborar. Não há nenhuma pensamento diferente. Não vou. Todo mundo está para colaborar. Eu tenho conversado com meus amigos superintendentes. Pastor, a gente tem mergulhado em reuniões a semana inteira. E olha que semana todo mundo aqui trabalhou na área política, né, para eleger os candidatos, todas as regiões aqui. Mas a gente tem mergulhado na situação de achar uma fórmula, de ver como resolver a situação. E resolver a situação, todos nós vamos provar o quanto a gente ama o pastor José. Entendeu? A gente vai demonstrar realmente, efetivando essa condição. E vou repetir aquela palavra que o Lorival falou ali. E vocês, olha lá. O pastor Josué conheceu Jesus com 16. O senhor com 19. 17 anos, olha lá. Na verdade, né, foi 16. Porque eu completei depois 17. Olha lá. Então, duas autoridades maiores da igreja. O pastor Mário ganhou uma eleição pelo voto de todo o Brasil. Entendeu? Pastor de todo o Brasil, né? Ele foi eleito por todo o Brasil. E o pastor José, pelo dinamismo que ele tem feito crescer aqui no estado do Pará. Então, olha só, duas autoridades que nasceram praticamente junto no Evangelho. Então, eu acho que a nossa conduta aqui de efetivar essas situações, essas pendências, vai cada vez mais efetivar o relacionamento de vocês, né? Que talvez possa ter sido abalado por essa situação, né? Não, estou falando assim, nessa situação que criou. Mas eu acho que resolvendo isso aí, porque o que é que o Conselho, o SED pede da gente? Que resolva a situação. E eu penso que já começamos a resolver na questão quesito dos protestos, né? Hoje já caiu metade. E essa questão do equatorial que é mais complicado, porque uma semana só, ela mete mesmo, protesta, e a gente tem que pegar a carta de anuência, e é só com 5 dias que a carta de anuência vem para lá. Vai ganhar o dinheiro. Ganha dinheiro. Deve uma conta de 80 e paga 200 no cartório. Olha só, que já foi paga. Então, eu quero aqui até agradecer, porque é dessa forma que a gente vai poder equalizar a situação da igreja. É só dessa forma. Então, eu penso que depois de dezembro, né, que a gente tem esse prazo, penso que em janeiro vai estar todo mundo na legalização, na coisa legal, né, para poder demonstrar ao pastor José realmente, né, que nós estamos dispostos a mostrar esse amor que temos por ele, né, e também o respeito que temos ao presidente e ao SED, Conselho Nacional, não deixando a igreja do estado do Pará trazer nenhum dano ao Brasil, né, Davi? Fazendo com que o Brasil todo possa não ter nenhum problema de protesto, nem questão com a Receita, né, por nossa causa. Pelo contrário, e por causa da nossa causa a gente pode dar uma resposta ao SED e até à Receita, né, para não deixar nenhuma pendência, né, e enfim, fazer com que isso possa demonstrar realmente o nosso amor ao líder, nosso líder e ao presidente. E para encerrar, pastor Mário, sim, eu preciso falar uma coisa aqui. Aquelas vaias não nos representam. Não representam nenhum de nós aqui. Ontem nós ficamos muito envergonhados, essa foi a palavra. Conversei com todos, envergonhados daquela atitude. O povo paraense não é mal educado. O povo paraense não é aquele povo não representa a gente que fez aquela situação. Nós fomos sempre respeitar, como respeitamos toda a autoridade da igreja. Então, eu não sei se devo fazer isso, mas eu quero um pedido de desculpa aqui, quero desculpar o Senhor por tudo que aconteceu ontem. Aquele povo não representa a gente. Olha, Pedro, eu não ia falar nada para você, não, mas você merece uma resposta. Obrigado. Obrigado por esse pedido de desculpa. Me senti, como é que fala? Enxaguado. Lavado. Muito obrigado. E você? Paz seja convosco a todos. Eu não sou superintendente, mas trabalho diretamente com cada um de vocês. E vocês todos nos conhecem o nosso trabalho. E uma das coisas que eu faço vários seminários de liderança em todo o Pará. E a coisa que eu mais falo, e vocês podem corroborar isso, você pode até não concordar com uma ação de um líder. Você não é obrigado a concordar com tudo que um líder faz. Claro, as pessoas mas são livres, a né? frase que eu uso em várias igrejas de vocês, vocês testemunham isso. Você pode não concordar com a ação de um líder, mas respeite a unção do líder.
Foi isso que a Bíblia nos ensinou. Isso é o exemplo que Davi deu. Ele estava com todas as armas e a razão para atacar Saul. Ele não podia não concordar com as atitudes de Saul. Ele não é bobo, ele sabia que Saul estava errado em algumas coisas, mas ele se negou a confrontar, até publicamente ou diante dos seus guerreiros, as atitudes de Saul, porque ele respeitava a unção. Então, como líder da área de educação aqui no estado, a gente trabalha direito. Eu quero citar o exemplo do meu líder que está aqui, pastor Erivelto, porque ele pode abonar o que eu vou dizer. Já tivemos situações que não fui eu que causei. Foram pessoas que estão debaixo da minha liderança. E a última foi bem cabeluda, não foi, pastor? Coisa grave. Na área de educação. Eu não posso estar em todos os ITQs. Claro. Eu não sei o que todo mundo está fazendo. Eu só sei o que chega a mim. Então chegou uma situação muito cabeluda de alguém que representava um ITQ renomado aqui. Situação difícil mesmo. Eu fiquei envergonhada, viu? Manifestei isso para o meu líder, ele me chamou para uma reunião particular. O que eu quero colocar é assim, eu disse para ele, pastor, eu assumo a responsabilidade, porque mesmo eu não estando ali para ver o que está acontecendo naquele dia a dia, o ITQ é minha responsabilidade. Então eu quero que o senhor trate comigo como responsável que eu sou. Não foi isso, pastor? E eu disse, a responsabilidade do que está acontecendo é minha. O que o senhor quer que eu faça para resolver isso? Eu vou receber as suas coordenadas. Ele me deu todas as coordenadas, me falou até como proceder. E eu não me senti à vontade, ele sabe disso, de fazer o que eu tive que fazer aqui. De ir num lugar onde eu não queria ir, de falar com uma colega sabe? Tipo assim, ela ia pensar até que era eu que estava perseguindo ela. Mas eu estava obedecendo a minha liderança. E eu fui e fiz tintim por tintim o que o meu líder falou. Filmei, falei nas salas de aula, tudo que foi orientado. Tomei a decisão. Aí ele disse, você já falou para o pastor Josué, não foi? Qual foi a minha resposta? Eu disse, o pastor Josué me nomeou aqui no estado do Pará um cargo de confiança, secretária estadual. Se a questão foi resolvida em mim, se eu aqui na minha posição conseguir ir lá e resolvemos, não foi, pastor? Dei relatório, dei toda a resolução. Se isso foi resolvido em mim, pastor Josué, eu passei alguma coisa para o senhor? Meu líder já tem tanta coisa. Se eu estou num cargo onde em mim resolveu, eu não vou passar para ele. Então falei. E o que foi aqui numa reunião que nós tivemos antes, que o senhor veio também, vocês vieram, eu falei com o pastor Erivelto, ele disse, você já comentou alguma coisa? Aí eu disse, pastor Erivelto, o senhor está aqui como secretário. Se o senhor quiser falar com o meu líder, fale. Eu não me sinto à vontade de passar um problema já resolvido. Então, para encerrar a situação, que nós estamos aqui fazendo uma comparação, se tem alguma coisa que a gente pode fazer, é tentar minimizar o alcance dessas coisas para quem... Por exemplo, numa convenção nacional, podia ter 30% que já sabiam, mas o resto não. Não, nacional mesmo, como foi falado, né? Dali daquela reunião toda, podia, nacional, 30% já sabia todo esse costão. Mas tinha um monte de gente que não sabia, e aí fica sabendo para fomentar ainda mais. O que a gente está dizendo é assim, errou. Vamos tentar minimizar os erros, resolvendo, mas com o mínimo de informação para quem não tem, às vezes, nem maturidade para lidar. O que foi falado na convenção, você está dizendo? A reunião foi só para o Pará. Foi só para o Pará. Aquela reunião lá foi só para o Pará. Só. O que acontece é o seguinte, a fomentação precisa acabar, pastores. Nós precisamos, como líderes, encerrar de portar as notícias ou falar com o seu melhor amigo. Parou. Vamos encerrar, vamos resolver, vamos tocar a vida para frente, limpar realmente toda a questão de vergonha que nós passamos, de falta de administração, resolver. E dizer novamente, pastor Mário, a gente respeita a unção, nós fomos ensinados a honrar.
a respeitar a unção, e nós vivemos nesse clima. Eu ando por todo lugar por aí, pastor Mário, eu nunca ouvi uma palavra contra o senhor, nem contra nossos líderes, e às vezes quando eu vou em outro estado, as pessoas querem fomentar assim, mas fala a verdade, tem pessoas lá no Pará que são, eu digo, olha, se tem eu não conheço, porque nós todos honramos os nossos líderes. Então, receba isso como uma verdade. Nós amamos vocês, a história de vocês, o legado de vocês, o que vocês representam para a igreja. Amamos mesmo e respeitamos. Eu conheci a pastora Bianca assim que ela casou com o senhor. Eu dei um abraço nela no Rio, quando ela ainda não era nem ser coordenadora. E o que eu disse no ouvido dela? Eu recebo você como uma filha. Eu comecei no ministério como você. E trabalhando com mulheres, estamos aqui, pastor, unidos para trabalhar, para resolver, para crescer, para continuar fazendo a obra. Obrigado. Obrigada. Você só errou numa coisa aí, né? Que aquela live não foi nacional, foi só para o estado do Pará. É porque eu recebi o link, Não. Não, pastor, o que eu estou me referindo, deixa eu falar. Foi a live que foi feita lá no conselho, na reunião da Convenção Nacional, teve um momento na convenção que foi falado. E como já havia aquele... Foi falado? Foi falado, pastor. Não. Na convenção, qual pastor. Qual foi o assunto, você lembra? O senhor falou o nome, pastor. Citou, pastor. Nós sabemos, nós estávamos lá. Então, por isso que eu estou lhe dizendo. O senhor disse que a gente podia até dizer uma palavra. Só isso. Você. Primeiro, quem não sabia ficou sabendo. Mas quem trouxe à tona foi ele. Eu tratei particular com ele. Sim. Olha só, tratei particular. Pessoal, eu tratei particular. Aí ele veio na prova. Quase que ele me bateu lá dentro. Inclusive ele falou para alguém nosso, se esse cara ficasse aqui, eu ia bater nele. Ele falou isso. Aí ele saiu de lá e trouxe à tona tudo isso que está acontecendo aqui. Ele é que publicou isso tudo. Sim. A causa de tudo aqui é ele que publicou tudo. Pois é, mas até para sentenças de morte, quando Deus mandava na Bíblia, pastor, até para sentença de morte contra um profeta ou alguém, Deus sempre procurava não espalhar isso para a nação. Então, eu não estou lhe fazendo uma crítica. Na hora do emocional, a gente pode... O senhor nem está lembrado, tá vendo, né? Na hora do emocional, a gente às vezes diz o que não poderia dizer se respirasse primeiro. Vamos pegar essa gravação para ver se é. O nome? Não falei o nome de ninguém. Falou a situação, então. Eu posso ter falado a situação, porque a situação não é só aqui. Eu estava lá. E essa situação nós localizamos em Belo Horizonte, localizamos lá no Rio Grande do Sul, mas eu não falei nomes. Procure o nome. Então me perdoe. Porque eu estava sentada lá e para mim eu tinha... talvez pela maneira de falar. Então, mas por favor, procure porque eu quero esclarecer. Reiterar, viu, pastor? Porque nós estamos juntos. Eu não falo o nome de ninguém. Eu não falo. Agora, quando um problema que nós descobrimos aqui no Pará vem à tona, eu tenho que alertar o Brasil todo. Sabem por quê? Porque lá em Belo Horizonte, por coincidência, nós localizamos lá um pastor rebelde, que ele tem um culto que ele nunca fez relatório. Era dele o culto. Aí eu descobri e tomei providência, estamos processando. Ele vai ter que responder na justiça todo o dinheiro que ele arrecadou em 5 anos e nunca prestou conta. E nós vamos agir na justiça, pessoal. O que vai acontecer aqui no Pará não vai ficar só na ética da igreja. Vai começar com a já tem uma equipe já que vai fazer a auditoria lá no Guamá. Depois nós vamos levar isso para o Conselho de Ética, né? Para a ética. Depois da ética nós vamos ver... tem uma irmã que falou que está demorando muito, as coisas não são assim. Vai demorar um pouquinho e depois que tomar tudo, se não resolver na ética, nós vamos para a justiça. A coisa é séria, minha irmã. A coisa é séria. Nós vamos para a justiça. Mas alguém pediu a palavra. Desculpa, o assunto vai tomando. Pode falar você. Quer o microfone? Mas me chamo Ângela
Estou superintendente da 15ª região, uma região nova, aonde já compramos mais de 15 terrenos com os bens da minha família e doamos à Igreja Quadrangular de Papel Passado. Temos trabalhado muito em função da igreja. Chegamos há 50 anos atrás, nem meu chefe sabe, lá na Benjamin. E de lá venho construindo a história. Você desculpe, você já falou uma vez, eu resolvi lá no relógio, depois dessa reunião tem uma outra reunião com o Josué. Tem que ser rápido. Eu sinto muito, mas olha o horário. Meio minuto. Meio minuto? Eu acho que você já falou. Então eu lhe agradeço muito pela atenção. Tá? Obrigado. Olha, pessoal. Eu só. Mas você. Sim. Quer vir aqui? É o Bom dia a todos, Pai, seja convosco. Eu sou o pastor Heitor Alexandre, do sul do Pará, Redenção, Campo 157. Eu quero fugir um pouco, tá? Nós tivemos quase 1.000 quilômetros para chegar até aqui, para essa reunião. Mas eu queria lhe fazer um pedido diferente. Nós alugamos uma igreja da Assembleia de Deus de Anápolis. Fizemos agora 1 ano. E com o poder de compra dessa igreja. É uma igreja mãe histórica, que foi fechada por mais de 5 anos. Eu vinha conversando com o pastor para ver se ele abria para a gente alugar. E graças a Deus conseguimos alugar. Ela fica no centro da cidade de Redenção. E agora está findando o contrato em dezembro, com direito de compra. E eu preciso de R$800 mil para comprar essa igreja. Ela é grande, ela tem um prédio de 3 andares. Pastor José já esteve lá comigo. É excepcional. Se vira. Temos um casal de pastor abençoado, pastoreando. Tá bom, já sei, já chegou, pronto. Quer o Aleluia. Pronto. Ó, desculpa, mas você fala bonito, hein? Só que, ó, não há tempo. Olha aqui, eu vou voltar ao Pará, reunião de pastores e superintendentes. Não estou nem um pouquinho preocupado com vaia. Olha, irmãos, ontem eu fiquei maravilhado, eu fiquei em estado de graça, eu nunca fui vaiado. E ninguém vaia cachorro morto, só vai que... Né? Eu vou voltar aqui, porque nós temos um outro assunto aqui, que é grave também, que é regulamentação das propriedades, que é um outro... Nem sei o que eu vou falar, é um outro problema gravíssimo que nós temos aqui. Os 2 problemas maiores, aliás, os 3 problemas maiores gravíssimos aqui no Pará são saldo fantasma, que eu não vou falar, é muito dinheiro. Acho que se vender as igrejas e todos os que estão aqui, não dá para pagar o saldo fantasma que nós temos. Aí você começa a fazer conta, tá? Segundo problema aqui, relatório de cada culto que não tem sido feito. Terceiro, aqui no Pará é impressionante o índice de pastor que tem igreja, que a arrecadação é incoerente com o número de membros. Irmãos, eu não consigo admitir. Você já pensou se uma pessoa dessa fosse presidente do Conselho Nacional? Você está louco. E o outro problema aqui é regularização de propriedade. E enquanto eu não vou falar sobre isso agora, vou mandar alguém aqui para conversar com o pessoal da administração, para ir adiantando, e na próxima reunião vou falar sobre isso. Tá certo? Irmãos, eu vou encerrar essa reunião, desculpe, mais uma vez, Marilene, desculpa,
Eu falei sem refletir, sem pensar. Se você perdoar, tudo bem. Se você não perdoar, isso é uma coisa que está no seu coração. Nós sempre fomos amigos, né? Assim, nunca tivemos problema. Então, quero que você me perdoe. Irmãos, e eu quero encerrar dizendo, olha só, ninguém aqui é culpado, mas todos são responsáveis. Aí. Amém. Encerrando, nós conseguimos até ontem regularizar o negócio de protesto, que não é difícil. O saldo fantasma vai dar mais trabalho. 71% estava resolvido até ontem. Só não deixe amanhã aparecer mais um novo, porque isso é irresponsabilidade. Como disse um dos pastores aqui, acho que foi o pastor Pedro Tavares, que a maioria é conta de luz. Meu irmão, a igreja não pagar a conta de luz no dia, a maioria é conta de luz. Aí o sujeito paga os R$70 lá de luz, 80 ou 100 na Equatorial, e tem que pagar agora 280, R$300 do cartório. Bem feito. E, Heitor, te vira, tá? Deus te abençoe. Para concluir, aí tem algum do Marajó aqui? Eu vi o Irineu, né? O Adel também está ali. Tem 2. Alguns estavam online. É o lugar mais difícil de regularizar a propriedade, é o Marajó, porque é SPU, Patrimônio da União. Mas mesmo assim, a promessa de compra e venda tem que ser registrada no cartório, e vai ter um dia que o município vai dar o título de propriedade para a igreja. Mas a promessa de compra e venda, estando registrada em cartório, é documento válido. Marajó é onde nós temos o maior problema, por causa do local que não tem patrimônio próprio, é patrimônio da União. No mais, eu agradeço a todos que aqui estiveram, parabéns aos que foram eleitos, aqueles que não conseguiram, tenta da próxima vez, né? Se você achou que vale a pena, se achar que não vale a pena, apoie um outro irmão e vamos em frente em nome de Jesus. Vamos orar? Pastor Paulo, faz a oração. Vamos ficar em pé. Eu quero lembrar vocês mais uma vez que tem uma equipe aqui, uma comissão para começar uma auditoria. Serenidade, truculência, ignorância, crime. O que você me diz sobre esses atos de um homem prepotente, onde todo o aparelhamento da igreja funciona como um esquema, onde o próprio conselho de ética da igreja nunca o convida, nunca é suspenso, faz o que quer, quebra o regulamento, a carta magna da igreja, pois não poderia de forma alguma, de forma monocrática, suspender três superintendentes. Isso é ordem, é competência do CND, do Conselho Completo, não uma decisão de apenas um homem. Gritar com mulheres sem que nada aconteça, dando ordem, saia, saia. Superintendentes passando mal na sua frente e ele sentado no seu trono, ou melhor, deitado eternamente no seu berço esplêndido. Enquanto superintendentes desmaiam numa reunião. Precisou de vários homens e mulheres levantar a voz para dizer: ei, você não sabe o que está fazendo? Poderíamos tratar com amor, respeito, Pará, respeita nosso presidente Josué Benção. Ei, pessoal, é um absurdo a gente saber que nessa reunião tinha um policial reformado, que parece que trocou sua farda por um pijama de bolinhas, porque viu tudo isso acontecer e ficou calado. É muito triste você ver numa reunião dessa advogados em silêncio, concordando com o senhor poderoso chefão. É muito triste
você vê uma representante de educação teológica da igreja dizer que nós aprendemos a respeitar a unção. Pode ser que nós não concordamos com a autoridade, com aquilo que a pessoa faça, mas nós respeitamos a unção que Deus deu. Usou como exemplo Davi e Saul. Mas será que essa senhora não sabia que Davi, ele não toca em Saul? Não é por causa da unção. Ele não toca em Saul porque ele esperava o momento daquele que o chamou. A unção, Saul já tinha perdido. Assim, quando o profeta vai na casa de Jessé ungir um novo rei, naquele momento Saul já havia perdido unção. E para completar, Deus, um diálogo com o profeta Samuel, Deus vai dizer: Samuel, você está poupando, você está passando pano, você está sustentando aí no poder quem eu já rejeitei. A história se repete. Vocês estão sustentando aí no poder a troca de favores, aquele a quem Deus já rejeitou há muito tempo. Palavras do pastor Merivan, um homem preocupado com a igreja, mas que já perdeu a unção de Deus faz muito tempo. Reflita. Um abraço. Lamentável. Foi aí mais de 1 hora de reunião e eu não vi sequer 1 minuto falar. Na sua igreja, quantas almas se rendeu a Jesus? Na sua igreja, quantas almas se rendeu a Jesus? Mas pelo contrário, meus amados irmãos, cada igreja tem que dar uma taxa. Dependendo da membresia que tem, é a taxa. Uns dá 15, outros dá 5, outros dá 20 mil e por aí vai. É por isso que muitas igrejas estão cheias de propósitos, porque quanto mais arrecadar, mais eles vão ter. Quanto mais taxa dá para o pastor presidente, para a igreja mãe, mais dinheiro também vai ficar no bolso dos pastores. E com isso daí, o pobre está cada vez mais pobre. E os pastores, a grande maioria, não todos, está cada vez mais rico. Olha aqui. Só escuta isso aqui, ó. Olha isso aqui, escuta. Ai, Jesus. É demais. Olha só o que esse pastor falou. Ó. Quem dá dízimo não merece ser aplaudido. Não merece palma, nada. Os cristãos mais comuns do mundo são aqueles que recebem o salário, tira a 10ª parte, entrega para Deus. Nossa, Luci, mas que hora que eu vou ser aplaudido? Quando você der dízimo, quando você der oferta, e depois do dízimo e da oferta, você começar ainda a ajudar outras pessoas, ligar para um missionário e falar: cara, estou me comprometendo em mandar para você ir um dinheirinho todo mês. Aí você começa a querer fazer alguma coisa extraordinária. Tá vendo aí? Você vai ser abençoado por Deus depois que você dá seu dízimo, dá uma oferta, e depois que você também pegar mais um dinheiro seu e começar a ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Aí você vai ser abençoado. Então, o dízimo que você dá, a oferta que você está dando, então a igreja não vai, os pastores não vai fazer isso. É você que tem que fazer isso. É como aquele ditado que o presidente falou: tá caro, não compra. Tá caro? É simples assim, é só não comprar. Então a pessoa dizima, a pessoa oferta, dizima e oferta, e você só vai ser abençoado quando depois de tudo isso você, do seu bolso, pegar um dinheiro e comprar uma cesta básica e ajudar as pessoas. Aí sim você vai ser abençoado. Mas o dízimo que você deu e a oferta que você deu, ele não está falando para onde vai a oferta. E tem gente que aplaude e continua ainda dizimando numa igreja dessa. E é lamentável. Só Deus, sem palavras. Deus abençoe.